Bem-vindos a mais um Sala Aberta. Te ajeita aí no teu sofá, na tua poltrona, na cama, seja lá onde você estiver, pega o teu cafezinho, a tua água, o teu mate e vamos curtir mais um programa que hoje, a noite promete. Eu sou a Sabrina Jardim. Tatiana Santos. E juntas somos o nosso amado Sala Aberta. Isso mesmo, 2 professoras aqui, meia dúzia de R$1.000 no bolso e um sonho. Um sonho sério hoje, né? Sonho que nos leva à reflexão, como sempre pensando aí em temas, em questões que faz parte aí do dia a dia da nossa sociedade como um todo. E hoje é falarmos um pouquinho sobre dar voz, na verdade, a esse silêncio que dói, que lateja muitas vezes e que, infelizmente, cala eternamente. Exatamente, gente. A gente pensou muito em qual seria o tema do mês, né, de setembro, e não tem como a gente fugir desse tema do Setembro Amarelo. Então, a nossa série aí, nossos 4 episódios do mês vão girar em torno disso. Então, a gente vai falar um pouco sobre ansiedade, vamos falar sobre outras coisas, teremos convidados também nesse mês. E hoje, então, para abrir, né, esse episódio vai ser sobre a ansiedade. Exatamente. Então, hoje nós vamos falar aí sobre ansiedade em crianças e adolescentes, como identificar, como apoiar e como agir para que escola e família não fechem os olhos para esse tema. E a primeira coisa que a gente pensa, né, pessoal, ansiedade. Então, vamos pensar um pouquinho aí no que nos diz sobre o conceito de ansiedade, tá? De uma forma simples, que a gente entenda, ou até quem já sentiu, eu já senti, é uma coisa até que é difícil que em algum momento da vida a gente não sinta. Sim. Ela vai se tornar aí um problema quando, em alguns momentos, foge ao nosso controle, e aí muitas vezes se precisa de intervenções médicas, enfim, de psicoterapia, né? E tudo mais. Então, ansiedade é uma emoção humana natural, de sinal de alarme diante de perigos reais ou imaginários, sendo um mecanismo de proteção. TI, joia. Torna-se um transtorno quando sentimentos de preocupação, nervosismo ou medo se tornam excessivos, persistentes e disfuncionais, interferindo no dia a dia e na qualidade de vida. Os sintomas podem ser psicológicos, como medo intenso, preocupações persistentes, inquietação, e físicos, tremores, palpitações, sudorese, problemas gastrointestinais e podem ser tratados com medicamentos e psicoterapia. Gente, não é coisa pouca não essa tal de ansiedade, né? Mas como bem tu falou, Tati, a ansiedade, ela nem sempre é algo ruim, né? Ela faz parte da nossa vida. O que seria de nós se nós não sentíssemos ansiedade? E muitas vezes a ansiedade, até eu costumo dizer que eu sinto o friozinho na barriga de alguma situação que vai acontecer, e é legal. Embora não seja legal, é legal, né? Porque antes de começar o programa, eu sinto muita ansiedade, eu fico muito nervosa, eu enrolo muitas vezes. Para começar hoje, eu já errei umas 3, 4 vezes aqui, então é normal a gente sentir ansiedade. Agora, o que não é normal é quando ela extrapola, né? Quando ela acaba nos podando, nos impedindo de fazer certas coisas e, enfim, atrapalhando a nossa vida e até levando a outras coisas, né? Porque eu acho que ela vai escalando, né? Bom, então, para abrir esse bloco que já até foi aberto, né? A ansiedade é sempre algo negativo ou ela também tem um papel na vida? E aí, como a gente já, inclusive, já falou, né? Ela não é sempre algo negativo, a ansiedade faz parte da vida, né? Ela pode ser útil também, porque nos prepara para desafios e nos deixa atentos. Quem não, né? Quem nunca se preparou para alguma coisa? A gente se prepara para vir aqui, a gente se prepara naquelas, né? Às vezes quando dá tempo, né? Vamos lembrar que a vida tá corrida, mas a gente
tenta ao máximo se preparar para uma prova. Eu vejo os alunos estudando, se preparando para uma prova. Estou usando algumas táticas agora com os meus alunos, e se eles estiverem assistindo, vão descobrir a tática da Sora, que é a cola oficial. Eles acham que a cola oficial é... A Sora tá sendo boazinha e tá deixando eles colar, mas é a forma que eu encontrei de fazer eles estudarem para a prova. Eles vão lá e pelo menos eu sei que eles vão ver a matéria em casa depois para preparar naquela colinha que eu mando, cada vez está diminuindo mais aquele papel. E eles têm que escrever com a letra miudinha, sabe? Tem que caber tudo ali. Tem que caber tudo ali. Então é uma forma deles se prepararem e diminuir um pouco a ansiedade antes de uma prova. Bom, aqui depois, como diferenciar a ansiedade natural antes de uma prova, por exemplo, como eu falei, né, de um quadro já existente, né, aliás, de um quadro que exige atenção especial. E aí, Tati, tem alguma dica? Tu que é cheia dos mantras e das mandingas aí para conseguir? Pois é, eu tava, agora eu fiquei pensando quando tu falou sobre essa questão de ansiedade, e eu tava lembrando que minha família toda, um beijo, todos são ansiosos. E aí, o que ocorre? Geralmente o pessoal recorre, assim, muito me perguntando, Tati, como é que tu faz porque eu pode estar pegando fogo, né? Tu não demonstra ansiedade, verdade. E eu não demonstro ansiedade, mas assim, não é que eu não sinta ansiedade. Com os anos, assim, com táticas, com ensinamentos de pessoas também bem experientes com isso. Por exemplo, a minha chefia, um abraço, me ensinou uma tática que era, sempre que ele ia fazer uma contestação oral, ele se sentia muito nervoso. Muito nervoso. E ele disse que se preparava, totalmente preparado, mas não adiantava, aquela ansiedade vinha a sudorese, que aqui está, que é uma das coisas que se sente. E muitas vezes aquele tremor na voz, e tu precisa estar com uma voz ali, tu te prepara para aquele processo, tu precisa estar, né, do tipo, como a gente fala. E muitas vezes ele tinha dificuldade. Então ele foi fazendo treinamentos, por exemplo, de maneiras com que ele pudesse parar para fazer aquela contestação. E aí ele descobriu, durante diversas tentativas, que quando ele pegava e fechava aqui o terno, né? Terno, terno, tal, aí ele tava com a outra por cima, como chama? Não tá me vendo a capa. Uma capa, a capa, que eles mas tem o usam. nome, a toga. capa, a toga. Mas não é bem isso ainda, tem Tá, outro nome. tem outro mas nome. enfim. E aí ele, nessas tentativas, ele descobriu que quando ele colocava as duas mãos, não precisava estar em forma de reza, entendeu? Mas quando ele colocava as duas mãos, aquilo parece que protegia a barriga e resolvia. Então, isso foi uma das coisas que ele me ensinou. Procura ver qual é a maneira que tu te sente mais confortável diante dos outros, para que tu procure diminuir a ansiedade, tá? Essa é uma das coisas. E a outra coisa que, inclusive, eu falo muito, assim, da família, que às vezes a gente tem aquela ansiedade, que a gente quer se colocar primeiro, e quer falar, e quer externar. Primeiro escuta a pessoa, né? Dá uma respirada, escuta o outro, porque automaticamente tu vai conseguindo, né, com que tu não atropele o outro. Isso aí que eu digo, os alunos sabem disso, um beijo, o ritual que eu digo, quando eles começam. Senta, respira e fica tranquilo. Respira 3 vezes. Tu vai precisar desse oxigênio no cérebro para te poder formular o que tu vai me falar de volta. Tu tá me perguntando coisas que eu já falei, tu não me ouviu, porque é ansiedade, e aí ela começa a prejudicar. Porque quando tu vai sair daquele teu equilíbrio, tu já não tá mais no teu equilíbrio. E aí, essas coisas todas, como eu fui pro escritório muito novinha, eu aprendi muito cedo que eu tinha que saber como me portar, até porque eu era nova, e eu ia em órgãos em que eu tinha que ter uma postura e que eu não podia chegar de qualquer jeito. Não, é o seguinte, me passa isso aí,
e tal. Não, eu tinha que ouvir as pessoas e entender. Então, isso é uma doutrina de, sei lá, mais de 15 anos. Porque eu era uma pessoa muito ansiosa. E eu tinha uma outra coisa também, que é um defeito, né, pessoal, que a gente tem que estar sempre procurando se melhorar. A última palavra tinha que ser minha. A chefia sempre falava. Ele terminava de falar e já esperava. Até que uma vez ele me chamou e disse: Tatiana, senta que agora eu quero que tu entenda uma coisa. Por que eu estou aqui e tu está aí? Ah, porque o senhor é o chefe. Por que tu tá aí? Ah, porque eu sou a secretária, que eu tô aprendendo, eu sou bem mais nova, então tá. Então quem é que deve falar a última palavra? Ah, não, tem que ser a sua explicação e tal, tal. Saí que era um cachorro mijado, né? Mas até hoje a gente lembra desse episódio, fiquei braba. Aquele dia ele até me ofereceu uma carona, que eu pegava uma carona até. Não, obrigado, eu tô indo pro outro lado. Mas ele assistindo, ele vai lembrar disso. Mas são questões assim. Então, o que acontece? A ansiedade, ela vem muito quando tu olha só para si. E tu quer falar, tu quer resolver, tu quer externar, tu quer estar ali. E aquilo ali vai subindo. E vai subindo a pressão, e vai dando a sudorese, vai. Então, quando tu consegue te desligar de ti, que é isso que ele falou também, quando ele descobriu aqui, ele conseguiu se desligar dele. E aí ele conseguia colocar para fora toda aquela preparação do processo. E ele esquecia. Então, eu acho que vem muito assim, ó, de tu ter um foco em ti mesmo e tu ter uma... Como é que eu vou te dizer assim? Tu estar ali contigo mesmo, te dando conta e não permitindo que as outras coisas te desfoquem daquilo. É difícil, pra caramba, porque às vezes tá tudo acontecendo. E vai dizer, nós mulheres, às vezes tem 5 coisas que tu tá resolvendo. Sim. Vai dizer, tu tá resolvendo um telefonema, tu tá marcando alguma coisa. Se tu não tiver esse foco, tu não vai conseguir resolver as coisas e tu vai ficar ansioso. Então, esse é mais um dos meus rituais, assim, eu paro. Eu paro. Ah, mas como é que tu para? Ninguém tem tempo para parar, ninguém tem tempo para respirar. A gente encontra, assim. É que a gente está tão ansioso, às vezes, que nem para isso a gente quer arrumar o tempo para parar. Mas a gente encontra. Tu vê que as respostas para os nossos problemas, elas estão nas coisas mais simples, Mas, né? com certeza. Nas A coisas gente mais que simples. sai fora do... E assim, e é difícil, porque a gente conversa com os adolescentes, eles são todos ansiosos, é para ontem, é para já, é agora, é imediato. E eu digo, ai, que sofrimento, isso vai trazer tanta ansiedade, trazendo daí eu digo, pois é, então tá, né? Se é assim, e isso até em casa mesmo, com os próximos, que eu digo, olha, as coisas não saem como a gente, uma outra coisa que isso é um ritual, que eu digo assim, ó, cara, tu sai pra rua hoje. Se tu não te doutrinar, se tu tem assim, ó, tem 5 coisas para fazer na rua. Se tu fizer 2 bem feitas, tá ótimo. Porque tu não consegue tempo hábil para isso. Tu não vai conseguir qualidade para isso. Tu vai pegar fila, tu vai pegar trânsito. Então, quando tu sai, tu precisa já programar o cérebro para isso. Porque daí é por isso que das brigas no trânsito, a briga no supermercado, te mando longe. Porque não as pessoas saem focadas nelas próprias, o que eu tenho que resolver. Então, essa fila está me atrapalhando, tudo vai estar atrapalhando, tudo vai trazer ansiedade. Eu, quando saio, me desligo do mundo, que eu digo, que depende de mim. Que não depende de mim é do externo. Bom, se é do externo, não depende de mim. Então, o que eu vou fazer? Respiro. Não deu, vai fechar teu negócio, o que eu vou fazer? Às vezes dá vontade de chorar no carro, mas não choro, né? Eu sou grande. O que é isso? Não sou bebê. Vou chorar. Vai dar vontade de chorar. Porque às vezes tu quer chegar numa repartição pública, tu olha ali, tu fez, 15 minutos. Fechou, faz quanto? 5 minutos. Bomba, não resolveu o teu negócio. Mas aí eu digo que se eu tivesse ficado ansiosa, eu tinha tido aqui quase um ataque no coração, não consegui resolver. Então, são coisas assim. Eu lembro que quando eu levei um susto muito grande na escola que eu tava, que eu te falei que bateram no carro, e aí estraçalhou o carro na frente, né? Levei um susto daquele. E aí o pessoal me perguntou por saber que eu era calma, foi muito engraçado. Não me perguntaram o que tinha acontecido no carro, perguntaram como é que eu tinha me sentido.
E aí eu realmente disse, olha, gente, passou o susto ali, puxei freio de mão. Naquele momento dentro do carro ali mesmo eu pensei, bom, a merda tá feita. É guincho. Vou me incomodar aqui. Não vou falar pra ninguém, vou tentar resolver já na garagem, depois eu aviso alguém. Respirei, né? Desci do carro. E dito e feito. Até resolver, foi a incomodação que eu te falei. Foi o pessoal. Acabei pagando. Eu te contei essa história já pro rapaz. Uhum. E aí a pessoa disse, Tati, como é que tu consegue? Eu digo, cara, o que eu ia fazer? Ia dar uma briga ali, ia dar um estresse ali desnecessário, tá? Ia dar uma situação bem pior. Então eu digo, tá, deixa assim. Na parcela a gente resolve. Tu entendeu? Mas é difícil, assim, é difícil, é um treinamento. Com certeza. Eu posso até te dizer assim, ó, eu fui praticamente adestrada para ser assim. Que era nervosa, eu tinha uma palavra, que é isso? Não é para agora. Que é isso? Como é que não vai resolver aqui a situação da Procuradora da República? É nesse momento. Entendeu? É assim, então nem sempre, tá, pessoal? Pessoal que me acha assim, ó, calmíssima. Nem sempre foi assim. Então, são coisas que a gente vai aprendendo aí com a vida, graças a Deus, né? É isso aí, aprendendo com a vida, é isso mesmo. Enquanto tu estava falando, eu fiquei pensando em várias coisas. Uma delas era que não tem remédio, remediado está. É isso aí, cabe Muito bem boa, nessa situação. muito boa. E a outra Uso coisa já vai essa dica aí, já anota essa dica aí, ó. Tu que é jovem, nosso aluno aí, conhece a gente, enfim, aprende com os mais velhos. Agora chegou a minha vez de dizer isso, eu preciso dizer isso. Aprende com os mais velhos, porque realmente é isso aí, a vida, gente, é assim que acontece. assim. Quantas vezes eu passei por situação também igual a ti, assim, pensar, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Não tem jeito de resolver, e ficava lá e puxava os cabelos, e meu Deus, e vá Rivotril, e vá não sei o quê. E não adianta. Não, a vida vai continuar, o Vai. problema tá ali. Entendeu? Exatamente. E aí nós vamos para aquela pergunta assim, ó, basiquinha, de quais sinais os pais e os professores precisam observar no comportamento das crianças e dos adolescentes. Porque daí nós estamos falando, nós contamos histórias, tu contou uma história tua aí. Vamos então voltar no tempo, lembrar até de quando nós éramos os adolescentes ansiosos e tudo. E o que a gente observa, né, nas crianças e adolescentes que nos rodeiam no nosso dia a dia. Pensando nisso, então, quais sinais, Tati, tu diria assim, para a gente prestar atenção no jovem e no adolescente? Bom, o jovem ansioso, ele tem algumas características ali, quando tu tá em sala de aula, assim, aquele que fica ou treme, a agitação, a agressividade, a rapidez de uma resposta, reativo, e aí tu já tem que ter um sinal de alerta com essa criança, com esse adolescente. E eu lembro que a minha filha era muito ansiosa, como pai. E na terapia foi um processo que eu pude acompanhar direitinho como a terapia aí fez toda a diferença e fez todo o efeito. Então, super agitada, uma coisa, a resposta já vinha na hora, tudo dessa forma. E a agressividade, muitas vezes. Porque tem que ser tudo para aquele momento. A agressividade que eu digo não física, mas nas palavras, na maneira de falar, né? Coisa vem de qualquer jeito. Quando eu não encontro palavras na minha cabeça, logo vem... Exato, não formulo, né? Não tem aquele tempo. Que é isso que eu digo para você, respira e pensa no que tu vai me falar primeiro. Porque daí tu vai ver que vai sair alguma coisa coerente. Agora, se sai assim, muitas vezes não sai. Então, eu acompanhei esse processo, assim, e a gente vê que em sala de aula, e tu a mesma coisa, vários tu tem que conversar muitas vezes e mostrar para eles, porque eles não percebem, né, saca? Que estão assim. Então, essa é uma dica, assim. Isso para criança e adolescente, mas os adultos também, porque tem um ansioso aquele também, que o que ele faz? Ele se isola para os outros não perceberem também, e aí aquele calar, né? É o silenciar porque eu não quero externar aquilo.
E eu tenho amigos, assim, ansiosos que se isolam. Sim. Justamente, e eles sabem e dizem, justamente para eu não ou para eu não, como é que é para eu não mostrar? Outra coisa que eu escuto, é justamente para não dar uma patada. Sim. Então tu vejo como eles percebem que vão ser agressivos, que vão ser agitados. E tu vê né? que a pessoa vai mudando, né? Às vezes na aparência dela, na forma de se arrumar, ou principalmente de deixar de se arrumar, o desleixo vai pegando, assim, tu vê que aquela ansiedade, ela tá quase já vindo para uma depressão, para uma Exatamente. coisa assim que, né? Eu diria que é uma pré, né? Uhum. Se não cuidar, eu diria que a ansiedade é uma pré. É. Porque tu sente aqueles sintomas ali físicos, e até agora eu lembrei lá no início, quando eu falei da questão do conceito, problemas gastrointestinais, porque muitas pessoas ansiosas têm a dor de barriga, né? Sim. As pessoas levam um susto, assim, eu dependendo também do que me dizem, que é aquela coisa que me desestabiliza, eu tenho isso, me dá até uma dor de barriga, que eu digo, fiquei toda errada. Quem nunca, né? Fiquei nervosa, fiquei toda errada. Parece, né? Então, tu vê que além desses sintomas aí físicos que nós falamos, aí já entra esse desleixo, então tu já vê mesmo que é uma pré para chegar numa depressão, se o cara não cuidar, ele já tá com o pacote completo quando ele chega lá, né? Porque daí ele vai estar com esses sintomas físicos e os psicológicos, do não tomar banho, do não quer levantar, né? Do não quer, do quer se isolar. Não consegue lidar com uma situação. Eu vejo muitos casos, já vi muitos casos também de alunos que a professora mal chega para falar alguma coisa, o aluno já tá choroso, sabe? Tu vê que se emociona muito fácil, e é aquela coisa praticamente assim, tu não pode dizer de jeito nenhum que fez errado, porque já vai se desestabilizar, não tá conseguindo lidar. Tu vê às vezes assim, desconta no colega e é uma briga, tá sempre, parece que tá querendo chamar atenção. E na verdade tá, né? Tá te pedindo socorro de alguma forma, né? Também a questão dos tique nervoso. Eu fui uma criança que, bom, primeiro que para me acalmar eu chupava o dedo. Segundo, eu tinha o esfolar os dedos aqui. Isso aqui é uma coisa normal que eu faço aqui. Eu venho, isso aí eu amo, né? E começa eu digo, aqui, é automutilação, né, pessoal? É quase uma e automutilação. começa a arrancar aqui. Se eu não estou com a unha feita, se você aí padece disso também, comente comigo até, porque vai ser um alento, porque às vezes eu penso que só eu sou canibal nesse aspecto, porque se eu não estou com a unha feita, que tiver qualquer pelezinha, eu tô arrancando, e às vezes eu tô assim. Tu tem que estar com a unha feita para não fazer. Daí eu não faço, daí eu não mexo, né? Fica a dica, você aí, manicure, que quiser patrocinar o nosso programa, então, isso também eu acho que vai resolver o meu caso. Eu tô sempre assim. Então, você aí, manicure, que se autocompadecer aqui dessa professora, quiser entrar em contato, inclusive, por favor, a gente aí nos chame, porque... Tá as duas furungando aqui os cantos dos dedos. Exato, eu tô sempre fazendo isso aí. E isso pode ser um sintoma de ansiedade, tu veja, não que eu seja uma ansiosa, digamos, ali a todo momento, mas em alguns momentos eu tô ali, ou tô com tédio também, faço isso, então cada um vai ajeitando, né, a sua maneira de lidar melhor com as questões. Eu já vi de tudo, assim, né, como professora, vi a criança que começou a manifestar uma certa rigidez nas mãos, e isso era da ansiedade. Eu achava que era alguma coisa explicitamente físico, e aí questionei, eu estava na fase ainda do estágio, daí questionei uma colega, depois conversei até com uma orientadora na faculdade, e aí ela começou a me falar, presta atenção, quais são os momentos que a criança faz, e depois uma conversa daí com um familiar da criança, que acabou fazendo amizade comigo, tudo, a mãe da criança, ela foi me dizendo não, que realmente ele estava passando por um processo de ansiedade e que aquilo ali era uma coisa que estava cometendo ele estava manifestando ansiedade nas mãos. E
eu sou uma pessoa que já tive também uma explicação, por exemplo, do meu processo de ansiedade. O que acontece com o meu corpo? Bom, eu não chupo mais o dedo, né? Não dá. Não dá, Não dá. né? Não dá, né? E aí, mas assim como tem gente que rói a unha, eu tenho que a minha pele vai escamando, ó. Eu vou tendo acúmulos e são focos assim que vai dando e acúmulos da pele escamando. É o processo todo da psoríase. E eu vejo que eu tô com as feridas assim bem irritadas conforme vai acontecendo coisas assim, eu tô muito ansiosa porque semana que vem eu tenho uma prova. E aí eu já me conheço, eu sei que eu não vou conseguir me preparar, eu não vou me organizar para conseguir me preparar. E a semana vai passando e eu não vou vendo essa ansiedade sendo colocada para fora, porque o meu corpo já tá ali, ó, trabalhando aquela ansiedade e as feridas vai que vai, só a casquinha e essa é a minha realidade com ansiedade. Ai, ai. Bom, esse primeiro bloco, ele foi patrocinado, então, pela NC Store. Hoje eu tô aqui com a minha touquinha. Maravilhosa. Fazendo propaganda. Mostrem bem, é linda. Último grito na Semana de Moda lá de Copenhague. Quem tá antenado sabe. Se gostou, pede aí, chama a dona Nívia lá na @NC Store, que ela vai caprichar na tua touquinha também. Vamos para o segundo bloco aqui. E nesse segundo bloco a gente continua falando sobre ansiedade na escola. E como primeira pergunta tem como a ansiedade se manifesta em sala de aula. Daí, bom, acho que a gente já respondeu isso daqui, né? Que a gente acabou falando ali do aluno agitado, né? No caso, eu passo muito nessa questão da ansiedade por ser de língua portuguesa. Isso. Então, a gente tem muita questão da leitura, a questão do se expor, a questão do apresentar. Então, tem muito esse envolvimento. E o que acontece? O aluno, muitas vezes, ele fica, se eu avisar que ele vai ler, nossa, ele já fica programando, eu já vejo toda aquela agitação, porque eu sei que é daquela leitura. E acontece muito dele travar na hora. Bássora, passa para outro que eu não vou conseguir. Mas calma, vamos tentar. Alguns conseguem fazer esse movimento que eu falei anteriormente, não, vou parada, mas alguns não conseguem Sora, agora eu não vou conseguir. Pode passar que eu travei. Eu simplesmente travei e a coisa não vai. E na escrita também acontece isso. Sora, eu tô com uma ideia, mas eu não tô conseguindo colocar, fiquei ansioso, fiquei pensando na história, agora eu já perdi a história, então tá. Calma um pouco, deixa uns minutos e aí tenta voltar, porque a atividade, infelizmente, te deixou ansioso. E aí tu colocou uma pressão em cima do que tu tinha que fazer e pronto, agora fugiu até a ideia, eu digo. Sim. E realmente, às vezes, depois ele passa para realmente, depois conseguir fazer, eu digo, viu? Tu tava num estado de ansiedade, tu não ia conseguir daí te organizar para fazer aquilo ali. Sim. Aí depois consegue fazer um bom trabalho. Então... E são novos tempos, né? A gente tem que ter esse olhar mesmo pro aluno, deixar passar, às vezes, ali aquele momento e deixar fazer mesmo depois, porque realmente é diferente. O dia a dia, a vida, tá tudo diferente, né? Da nossa época, vamos dizer. E frenética, assim. Né? Exatamente. É muito frenética. Qual o impacto direto da ansiedade na aprendizagem? Bom, a ansiedade na aprendizagem, gente... Essa pergunta que ela se autorresponde, né? Não tem como, porque a cabeça ansiosa é uma cabeça com 1000 coisas ao mesmo tempo e ao mesmo tempo nada na cabeça, né? Exato. Então não tem como tu reter um conhecimento quando tu tá num estado de alerta quando tu tá ansioso. Fica prestando atenção em cada milímetro do teu corpo e ao mesmo tempo parece que tu não tá ali, né? Exato. Então, realmente, não tem como, né? A gente tem essa ciência de que não se aprende quando se está ansioso. É preciso que a gente entre num estado calmo, né, relaxado, para que isso aconteça. E o que os professores podem fazer no dia a dia para aliviar a pressão em seus alunos. Eu acho que uma parte bem importante do que é necessário a gente já está fazendo, que é inclusive
fazendo essas campanhas aí de diminuição de tela, se falar muito sobre isso, né? Trazer o aluno para esse momento do agora. O Sala Aberta em si, como um programa que passa no YouTube, já é uma coisa que eu acredito que seja uma coisa positiva e que colabore com a questão da ansiedade, quando a gente traz assuntos importantes, assuntos pertinentes, num mundo onde a gente está aí sempre olhando futilidade, olhando coisas que só criam gatilho na cabeça, né? Então, acho que ter esse olhar para o agora, para a vida, Sim. é importante. Sim, é interessante que agora eu lembrei, quando tu chegou hoje eu tava rindo ali no banquinho e realmente eu tava na rede social e aí eu tava olhando um meme muito engraçado, porque a mulher colocou assim, salário 1.500 e o fatura do cartão 6.800. É isso que eu tava me colocando nessa situação. Então, assim, a gente tá sempre muito nessa coisa, porque até os memes, eles nos trazem essa reflexão, mas que às vezes a gente ri de nervoso, porque nos deixa ansioso, né? É que é reflexão, reflexão em cima de reflexão. É muita reflexão para uma cabeça só. Caso, eu disse, meu Deus. Então eu digo, cara, a internet nos deixa ansioso, não duvide disso. Que mesmo rindo, eu tava rindo de nervoso, eu tava quase ali com a mulher. Eu digo, meu Deus. A outra coisa que mais que a gente consegue, acho que o professor pode fazer e que eu vejo, pelo menos assim, dentro do meu círculo de amizade na escola, eu vejo vários professores fazendo, é um incentivo à conversa, se colocar à disposição do aluno, estar ali para o aluno para quando e como ele achar necessário falar sobre os seus anseios, sobre os seus problemas, a gente está ali para isso. Mas mais do que estar ali e falar para o aluno que estamos ali, é de fato estar com um olhar atento, né, pro aluno, porque realmente, assim, são sinais, muitas vezes, que se eu te falar que, é o aluno que rói uma unha, o aluno que está mais ansioso, tá, mas isso aí é bem genérico, várias pessoas fazem isso, assim, mas eu sei como é o meu aluno, eu sei que naquele dia, ou aquela agitação, ou aquela calma ali não tá normal para aquele aluno, algo aconteceu ali, ou algo vem acontecendo já há algum tempo. E, na verdade, é interessante isso que tu estava falando agora, porque, assim, hoje eu ainda estava conversando com algumas colegas, se elas estão ouvindo, assistindo, elas vão lembrar que eu peguei e falei assim, eu disse, a escola, enquanto órgão, é o que pode mudar totalmente uma sociedade, é o que pode transformar. Poder para isso nós temos. E aí eu estava falando isso, que a escola, ela poderia, né, Sabrina, se os governantes quisessem ser uma Disney. Uma Disney que nós estávamos falando, em que sentido? A escola poderia ser um lugar em que a educação integral não fosse uma mentira. Nossa, que sonho. A escola poderia ser um lugar onde, mesmo sem um terapeuta ou um psicólogo, nós conseguiríamos resolver essas questões. Porque agora tu falou uma coisa muito importante que o professor tem. É um olhar diferenciado, mesmo tu tendo 40 alunos na mesma sala de aula. O professor sabe, e isso nós temos que ser muito respeitados e valorizados. Porque nós não precisaríamos ter esse olhar, mas o professor tem. O professor que disser aqui que não se preocupa, que não olha, que... Não, eu não acredito, o professor olha. Mesmo não querendo. Ele pode até dizer assim, ó, não, eu tenho a minha vida lá fora, o que eu quero me envolvendo? Ele se envolve. Ele enxerga e olha, e ele diz, nossa, notei que ela não está olhando direito. Será que é um óculos que tem que ver? Notei que ela está escondendo a blusa. Será que tem alguma coisa ali embaixo? E o professor conseguir olhar 40 alunos diferentes e ter essa perspectiva, gente, não é querer se achar, mas nós somos assim o que faz a diferença no mundo. É um professor. E se a escola fosse realmente valorizada e tratada como deve ser,
ali naquele ambiente que nós estamos ali todos os dias, que vira a nossa segunda família, muita coisa se evitaria e se resolveria ali. Mas aí é aquilo que nós estamos conversando hoje. Falta vontade, o medo que certas pessoas têm, que realmente a gente acaba formando cidadãos críticos, né, que vão saber o que é certo e o que é errado, e a gente sabe que muitos não têm interesse nisso, ao contrário, quanto mais eu tirar da educação, quanto mais eu negar para a educação, melhor, porque eu tenho votos, e no final das contas é o que importa. E aí eu falei independente de escola municipal, estadual ou privada, que acaba importando é isso, ou vira um comércio. Então, assim, ó, o sonho ideal de uma escola seria isso, onde a escola seria realmente de tempo integral, com ensinamentos, com educação sexual, com diversas coisas que até livrariam essas crianças e adolescentes de coisas que elas vêm passando por aí há muitos anos. O esporte estaria ali para trazer saúde, para dar bem-estar. Nossa, para dar uma vida melhor para as crianças. Rotina. Nossa. E então, assim, outra coisa. Fica a dica, né? Essa é uma dica. Quer diminuir os consultórios? Não vou querer tirar o dinheiro do pessoal aí também, né? Mas podemos ficar aí só numa psicoterapia, uma conversa, uma vez por mês diminuir. Mas nós tiraríamos. Outra e coloca, tem sala que não é usada dentro da escola, contrata psicólogo. Exatamente. E coloca aí lá dentro. Sim. Aí sim. Coloca médico lá dentro, pode colocar que a escola é grande. Ah, não é grande? Reforma, tem dinheiro. Exatamente. Vem me dizer que não. Exatamente. Olha, a escola é para ser uma Disney, governantes. É para ser uma Disney. Para criança... E a escola pública é para ser uma Disney. Muito mais do que a privada. Olha, tem o meu dermatologista, doutor Vitor, que me falava, que me dizia assim, ele me traz uma história do Julinho, o Colégio de Porto Alegre, Júlio de Castilhos. Julinho é uma escola para qualquer um. Ele dizia que o Julinho, que aquele colégio lá, ele fez assim, ó, estudou para entrar lá, inclusive conheceu a esposa dele, a dona Rosaura, também minha médica lá. Os dois se conheceram lá, que estudaram para entrar, que o colégio, que os filhos dos ricos de Porto Alegre queriam estudar lá e entravam para estudar lá, para depois ir para a Federal. Eu conheci o Julinho de outra forma. Eu conheci o Julinho sendo a escola que eu fui estudar, saída do ensino fundamental, fui fazer o ensino médio e parei uma semana lá na Redenção, dizendo que ia para a escola e não indo, falando para minha mãe que não ia. Mas sabe por quê? Porque eu entrava naquela escola e os alunos riam e falavam das feridas que eu tinha. Tinha colega meu que usava farinha, sabe? Botava farinha na mesa, vocês estão me entendendo? Fazia assim uma carreirinha de farinha na mesa e cheirava aquela farinha. Acho que ele gostava do cheiro de farinha. Isso no Julinho. Tá? Isso era nessa escola. Então, assim, ó, eu pedi para o meu médico, eu consultei, eu marquei uma consulta com ele, pedi, pelo amor de Deus, conversa com a minha mãe e com meu pai e diz para eles que eu me comprometo a ficar em casa esse ano, fazer meu tratamento direitinho, ano que vem eu volto para uma outra escola, e foi o que eu fiz. Então, assim, a escola pública um dia foi, por que não pode voltar a ser? Exatamente. E deve voltar a ser. Sim. Deve voltar a ser. Então, assim, ó, a escola é o lugar onde se forma cidadãos de bem e onde se transforma esses cidadãos, mas mais do que isso, onde se transforma a família junto. Porque ele leva a família, ele leva o que aprendeu na escola para a família. E com isso a família melhora, e com isso a família é mais bem informada. Com isso, a família começa a ter uma outra visão de mundo, que não é só aquela ali, daquela redominha onde está. Então, fica aí, pessoal. Educação é o que vai mudar esse mundo. Se atentem, governantes. Se atentem. Melhorem as condições de trabalho. E aqui eu não estou puxando sardinha para o meu lado, eu estou dizendo a valorização mesmo, que esse profissional merece e tem que ser valorizado.
Eu não estou falando nem salário aqui, mas o salário é claro que é importante, os R$ 1.000. Tem que aumentar os R$ 1.000 também. Mas tem que ter ações, tem que ter formações, tem que ter um investimento, tem que ter seminários. Como é que tem seminários para justiça? Uhum. Por que não tem seminários, grandes seminários para educadores? Vamos mudar isso aí, vamos acreditar na educação, vamos investir na educação. Também eu vou te dizer, né? Também quando tem uns e outros que não vão, né? Porque temos aí, ó, um baita de um programa onde eu, graças a Deus, tô fazendo parte aí de um programa bom aí de educação em Porto Alegre. Vou falar mesmo, tá? Porque o negócio, eu tenho certeza que no final do ano os meus alunos vão ter, assim, ó, realmente um ganho, sabe? E estava aberto para vários professores de educação de turmas alfa e tô lá solita. Eu e mais quantos? Eu acho que deve ter o quê? Uns 20, 40 professores. Não sei se chega a 40. Tava lá, de graça. É hora de puxar a orelha mesmo. E já que é hora de puxar a orelha, vou aproveitar e vou puxar uma orelha, Tati. Vamos lá. Bora descobrir onde que está o Oli? Não. Porque você que tá aí nos olhando, nos assistindo e não deu o like, não vem me dizer que tu tá só esperando a gente aqui, ó. Eu vou te catar aqui, hein? E agora? Não, e agora eu vou aí ter... eu vim, aí eu tu vim. veio. Gente, eu vou ter que fazer aqui agora uma observação e vou ter que concordar com a Sabrina, que é a seguinte, pessoal. Para quem me conhece aí sabe que eu recentemente estou em tratamento aí, contraí uma infecção intestinal por bactéria séria e estou em tratamento. Bom, até aí tudo certo, as pessoas perguntarem, tudo bem, mas gente, quando tu vê no TikTok que o teu vídeo da tua tragédia teve mais de 10 mil visualizações, que o teu story do Instagram teve mais de 1.500, fora as chamadas por fora para saber como é que eu estava, eu cheguei à conclusão, mas tu tá me vendo e tu não tá curtindo e tu não tá me compartilhando, meu parceiro. Como diria um amigo meu, assim tu não me serve, meu cupincha. Aí não dá, aí enfraquece a amizade, né? Assim tu não me serve, meu cupincha. Tu tem que me querer bem, meu cupincha. Curtir e compartilhar lá. Exatamente. Agora não quando eu tô acamada, quase morrendo, meu cupincha, que tu vai me olhar e vai me dar atenção. Não faça isso aí, gente. Não faça. Porque a gente viu, inclusive aí a produtora viu, nós temos mecanismos ali para chegarmos quase em quem está nos olhando. E quem não dá o like, quem não curte. E por isso a Sabrina brincou aqui de forma assertiva de onde está o óleo. Nós estamos sabendo onde estão os olhos. Bora, pessoal, vamos deixar a contagem do like quase igual a de visualizações. Daí sim, aí é show. Não, falando sério agora, se a gente tivesse aqui fazendo piadinha de professor e tudo mais, tá? Tudo bem, de repente eu não sou a pessoa mais, né, pra estar aí fazendo piada. Mas se a gente estivesse falando de coisas assim, bobas, engraçadas e tal, vamos só descontrair. Ok, a gente precisa disso, eu sei que precisamos disso. A vida é chata, né? Tudo real, né? É chato. Mas a gente tá falando sobre um assunto sério, a gente vem e tá tentando levar para dentro do YouTube, para dentro da internet, alguma coisa que faça com que a gente preste mais atenção realmente no que importa, nos nossos filhos, nos nossos alunos. A gente está falando sobre educação, a gente fala sobre saúde mental. Talvez os assuntos que a gente está falando aqui não sejam os mais relevantes, então dá uma sugestão aí pra gente, mas dá uma força, porque depois quando a gente ficar famosa, eu acho que um dia a gente vai ficar, eu acredito nisso. Aí, pessoal, aí vai ter quem vai dizer assim, e aí, minha amiga? E aí vai me encontrar na rua, vai querer tirar foto, não sei o quê. Não, mas vamos dar uma força agora, enquanto a gente tá aqui realmente, ó, peleando todo dia, enquanto a gente tá aqui precisando, dá uma ajuda, dá uma força, dá um like, só isso. Se não gostou, dá um dislike também. É alguma coisa. Faz parte do processo, exatamente. O gostar ou não gostar, eu vejo que é uma coisa super natural. E eu sempre faço essa reflexão pegando escola, por exemplo, que nós temos vários colegas, um lugar
né, onde tu trabalha, que é aquilo que a gente sempre conversa, a gente tem que respeitar o colega. Uhum. Nem de todos a gente gosta, né? De alguns a gente ama, outros Às vezes eu até não gosto parceiro. nem de mim. Exatamente. Então, assim, ó, quanto a isso, não tem problema, mas comenta lá. Ó, Uhum. não gostei, sugiro isso, vou compartilhar aqui, vou dar um likezinho ali. Por que que tu vai fazer isso? Não, porque é minha parceria, porque é meu amigo, ou porque é meu colega, ou porque é meu conhecido e falou alguma coisa relevante neste episódio que eu acabei gostando, então eu vou lá. Então é nesse sentido, assim, é sem pressão, a gente falou em tom de brincadeira aqui, mas é uma verdade, vamos nos apoiar mais. Nós que somos aí, que não estamos lá, como eu digo, lá no topo, vamos nos apoiar mais, vamos nos dar as mãos. É isso mesmo. É. E bora então falar aqui sobre a ansiedade na família, né? De que forma que a rotina familiar pode ajudar ou piorar os quadros de ansiedade. Gente, imagina você passando por um momento de ansiedade, vamos dizer que tu já esteja lá com uma síndrome do pânico, alguma coisa, e não ter o apoio de um familiar, né? Tá, mas fora o apoio, tá? O que que eu vejo que pode, o que que eu acredito, assim, que contribui para que a criança e o adolescente, até nós mesmos, não tenhamos tanta ansiedade em casa. A gente sabe que é corrido, é uma rotina estressante, mas a gente precisa ter uma rotina. Uhum. Não adianta, vocês vão me dizer aqui, não, eu faço de qualquer jeito, na minha casa não tem rotina, cada dia, cada dia é um suspense. Para uma criança, para um adolescente, aquela sistemática Não, gente. precisa. E te digo mais, eu noto, inclusive, que até com pet precisa ter uma rotina. E ele sabe daquela rotina. Por exemplo, então tu vê como é que alguém que já é ansioso por natureza vai estar num ambiente sempre num suspense. Aí ele não sabe que hora é isso, que hora é aquilo, quando é que vai acontecer Cada aquilo. minuto é um sempre, susto. Cada Uhum. minuto é um susto, é um suspense. Agora, tu pega aquela criança, aquele adolescente. Bom, ele levanta de manhã, ele escova os dentes, ele tem aquela rotina, ele prepara o que ele vai levar para a escola já no dia anterior, ele já organiza as coisinhas, volta para casa, tem uma hora de almoço, tem uma hora não sei o quê. Aquela própria sistemática do dia vai dando uma segurada. Uhum. Por que os profissionais falam com toda a razão aí do celular, e é muitas horas e é demais? Porque é daquele jeito. E agitando eles de qualquer jeito, vendo durante muitas horas um monte de conteúdo que enche a cabeça, com um monte de informação que muitas vezes eles não têm maturidade para desenvolver respostas para aquilo. Como é que fica uma cabeça dessas? 13 horas num celular, num tablet, numa rede social. É impossível não ficar ansioso. Sim. Gente, eu só de pensar fico ansiosa. Porque esses dias nós estávamos, que agora tu faz a medição, né, ali da rede social, e aí eu falei para minha aluna, a Sora fez isso aqui agora, deu média assim 45 minutos. Bah, Sora, Quanto? 45? 45 minutos. E aí ela, bah, Sora, eu deu 12 horas. Pô, 12 horas, 12 eu falei, horas. 12 horas, cara. Tu fica praticamente. E ela, pois é, a Sora faz uma coisa, vai pro telefone, daí ela falou da rotina, como é que era. Vai para a escola, daí não pode usar o telefone, mas saiu da escola almoçando com o telefone. Tira uma soneca, volta pro telefone, não sei o que, não sei o que. Então eu digo, gente, isso aí deixa uma pessoa ansiosa sim. E eu ainda falei para eles, e deixa vocês mais ansiosos ainda na hora de dormir. Quanto tempo vocês têm que ter? Vocês têm que ter um tempo hábil para largar um telefone, para diminuir a luz. Não é assim, vou dormir, dormiu e pronto. Não, é uma preparação também. E aí eles concordaram, inclusive. Sora, eu fico bem, às vezes eu dormir, tô bem. Eu digo, mas até eu. Sim, até imagino. eu estaria deitada ali, ó. Deitada ali. E a gente Será fica. que eu deito, que eu faço uma maratona agora? O que eu faço? Uns polichinelo? Até me cansar? Porque é impossível, gente. A pessoa em sã consciência não vai deitar, vai dormir. E aumentou mesmo o número das pessoas tendo que tomar remédio, coisa para dormir. Ah, porque agora tudo é uma boletinha, né? Porque tu tá cansado, tu só não milagrosa. consegue desligar.
né? Tudo é uma boletinha milagrosa. Aí tá Exatamente. todo mundo com aquela caixinha do R$1,99. Uhum. De segunda Assim. Aham, porque tu não segunda, tu segunda, chegou num ponto que né? tu não É sabe tudo uma nem se tu boletinha tomou o mágica. teu Isso, remédio. tudo uma boletinha mágica. Daí tu sai com a prescrição ali e aí tu prefere aquilo ali do que tu mexer na organização. Sim. Não. Enfim, né? Fica a dica aí, pessoal. Vamos tentar de forma natural ir resolvendo essas questões, porque é unânime quase que eu vejo o pessoal todo com a listinha aquela dos remédios. Pô. Sim. É verdade. Eu tenho. Eu Tô tenho pensando também, eu nisso também agora. Eu tenho. tenho. É, Bah, Tati, daí tu veio. é isso, sabe? É sobre isso. Aí tu veio. Bah, tu mexeu onde eu não queria. Mexeu nos meus Agora deu um remédios. gatilho, Bah, deu um eu gatilho. ainda que Agora dei, deu um eu que gatilho. dei a deixa ainda. Deu Mexeu nos meus remédios. Eu que dei a deixa um ainda. gatilho, deu um gatilho. É, não. E aí, como diferenciar essa ansiedade de uma preguiça ou desinteresse, né? Algo que muitos pais confundem, porque realmente às vezes eu penso assim: ah, será que não quer fazer? Não, o cara tá ali, tá ansioso e tudo, tá querendo fazer outra coisa ou não sabe nem me dizer o que quer, né? E a gente fica confundindo isso às vezes. Como que a gente faz para a gente conseguir observar? Não, realmente eu acho que a criança ela tá passando por um processo ali de ansiedade já, mas claro que a gente não está falando daquela ansiedade só do nervosismo, estamos falando já daquela ansiedade que já está Dia a dia, já virando tá instaladinha algo ali. mais, isso mesmo. Como, por exemplo, eu passei por um processo que depois a minha ansiedade ela acabou virando uma síndrome de pânico e eu não demonstrava para as pessoas que eu estava ansiosa. Eu simplesmente fui deixando de fazer certas coisas. Por quê? Eu tinha medo de sentir medo. Então, eu já estava numa síndrome de pânico, eu já estava numa agorafobia. Eu não queria estar onde tinha muita gente. Por quê? Onde tem muita gente, como é que vai chegar o socorro até mim? Quem deles vai saber me socorrer? Claro que teve toda uma situação, teve um trauma muito sério que eu passei, eu tinha passado por um acidente, tudo. Isso tudo foi gerando com o tempo, né? Mas aí cada caso, um caso. Mas existe isso também. Estou com ansiedade, não quer dizer que eu estou com ansiedade que eu vou estar assim, ó, a mil pelo Brasil, né? Não, eu comecei a diminuir. Eu já começava a pensar assim, puxa, eu tenho que ir na. Eu me liguei, fui atrás de médico quando eu cheguei no ponto assim. Eu moro numa rua e a uns 300 metros tem um mercadinho. Eu tinha que ir no mercadinho. E eu tava sem bateria no celular. Tava com pouco. Eu fiquei pensando, e se faltar bateria, como que eu vou ligar pro Léo para avisar para ele que eu passei mal, que não sei o quê? Eu já estava antevendo que eu iria passar mal, que não sei o que, não sei o que. Isso é ansiedade. É o sofrimento antes de acontecer. Uhum. E aí é um sofrimento exacerbado. Sim. Que é bem isso. Veja o teu sofrimento em caminhar 300 metros. Uhum. Veja que o problema na tua cabeça é bem maior ou inexistente, como a gente até falou ali no conceito no início do programa. Porque aí esse medo ele é até imaginário nesse caso. Porque qualquer um ia te ver 300 metros na rua. Sim. Mas tu veja que a tua preocupação te limitava, de repente, até de ir no mercado. Muito tempo. E aí, antes disso, teve a função de eu pegar. E eu lembro que eu tinha que ir numa agência bancária no centro de Porto Alegre. E eu trabalhava em Cachoeirinha. Enquanto eu trabalhava só dentro de Cachoeirinha, beleza, eu pegava ônibus aqui dentro de Cachoeirinha. O meu problema era, se eu entrar num ônibus para Porto Alegre, o ônibus não para na freeway. E se eu quisesse parar? E se eu quisesse descer? O que ia acontecer? Então, para eu ir para Porto Alegre era um problema. E aí, muitas vezes, eu falava para as pessoas, eu dizia assim, ó, eu já vinha com a resposta pronta, eu dizia assim, eu sei que é bobagem, olha o que eu falava, eu sei que é bobagem, eu sei que é um medo bobo, mas eu tenho medo de passar mal dentro do ônibus. E o que vai acontecer? As respostas para mim eram, não, da cadeira tu não vai passar. Se tu desmaiar, tu não vai passar da cadeira, tu vai ficar na cadeira. E ali, alguém vai ligar para um médico, alguma ambulância, alguma coisa. Não, mas aquilo ali para mim, mas não, como que vai ser isso? Então, assim, eu chegava segunda-feira, que eu sabia que, sei lá, na terça ou na quarta eu teria que ir,
na segunda-feira de noite, ou às vezes uma semana antes, até numa consulta médica, que eu sabia que eu ia ter que ir sozinha, já virava uma função na minha cabeça, a ansiedade de eu ficar pensando como é que ia ser ir para Porto Alegre. Então, assim, eu fiquei durante um bom tempo fazendo um tratamento, e aí eu digo assim, ó, graças a Deus eu tive condição de fazer um tratamento, de procurar um médico, de comprar uma medicação, de continuar da sequência com essa medicação. Essa medicação aqui não era tão boa para mim, estava tendo isso e isso como efeito colateral lá. Ia o médico, ajustava, pegava outra e tal. Então, eu tive essa condição. Mas quantas pessoas não têm? E quantas pessoas ainda estão aí, estão ouvindo, inclusive, a gente falando e pensando, eu também tenho, ou eu já passei por isso, e as pessoas achando que era bobagem, que medo idiota, que medo bobo. Gente, não é bobagem, não era um medo idiota, porque a sensação era realmente a sensação de que tu vai bater as botas, né? E aí, falando sobre a ansiedade, né? Para a gente não ficar ansioso, vamos cuidar também, né? Do nosso. A gente tem que cuidar da nossa autoestima. Isso ajuda a gente também a desopilar um pouquinho. E aí, para isso, a gente conta com a ajuda das Mãos de Fada de Gravataí, Alessandra Rocha, que vem aí embelezar as nossas sobrancelhas, o cabelo, a pele. Se tu aí tá te sentindo um pouquinho para baixo, um pouquinho murchinha, vai lá, então, entra em contato com a Alessandra Rocha e no Instagram, marca o teu horário e, ó, deixa de bobeira, vai ficar bonita. Isso aí, e isso é importante porque ajuda mesmo, porque quando tu está bem para o externo, se sentindo bem, isso ajuda também com que a ansiedade realmente baixe, tu te sinta tranquilão lá para estar aí, né, acontecendo no mundão. Exatamente. Ó, o arroba da Alessandra tá na descrição do vídeo, tá? Beijão, Ale. E assim, ó, pessoal, nós gostaríamos de que vocês comentassem sobre essa questão de histórias positivas de superação da ansiedade. Eu contei para vocês aqui que eu era uma pessoa ansiosa, arrogante e mandona. Mandona, acho que eu continuo ainda, arrogante, melhorei, mas. E a ansiedade também, a gente vai melhorando. Então, conta alguma história aí para nós, porque assim, ó, muitas famílias aí que nós acompanhamos, né, já aprenderam que o caminho não é eliminar a ansiedade, mas transformar a relação com ela. E aí entra essa questão da maturidade mesmo que nós estamos falando, do se transformar como pessoas e de agregarmos todos os dias aí o que é melhor para nós como seres humanos e como sociedade. Então, adolescentes que tinham crises antes de provas, né, conseguirem controlar a respiração. Acabei não falando tanto sobre a respiração aqui, mas no outro momento vou falar também. A respiração é crucial para o cérebro, né? Porque ela vai fazer essa oxigenação que nos ajuda. Então, estudar com organização, eu e a Sabrina falamos a questão que entra a rotina, né? E compartilhar as técnicas, Sim. que foi o que a gente fez aqui hoje também, tá? Crianças que se encontram no esporte, é um outro caminho aí que é essencial. E aí entra a Disney, que eu falei da escola, que poderia ser possível. Sim. Né? A música é incrível para isso também. Poderia ter na nossa Disney escola, escola ideal, né? Então, como uma forma de canalizar a energia, ganhar confiança, diminuir as crises. Então, essa superação ela vem quando a ansiedade deixa de ser um inimigo e ela passa a ser um sinal do que precisamos parar, respirar, que como eu digo para os alunos, e cuidar melhor de nós mesmos. E mais uma vez entra aqui o que eu falei no início do programa, cuidar melhor de nós mesmos, esquece um pouco lá fora. Exatamente. Aqui é só tu respirando, o que não está no teu alcance, respira, espera para ver no que vai dar. Faça a tua parte da melhor forma possível e aguarde que o resto virá. É isso aí. É aquele ditado mesmo que eu falei no início, que não tem remédio, remediado está. Exatamente. Então, a gente quer ouvir de você aí, de casa, que nos ouviu, do sofá, que nos ouviu, né?
Como é que eu chamo agora que a galera tem ouvido e tem nos comentado? Quando só ouve na o academia. podcast? Quando Não. só ouve. O fone? O programinha aquele que só ouve produção. Ah, não, Spotify. No Spotify. Tem galera nos ouvindo no Spotify. Obrigada por isso. Então, assim, ó. Comenta conosco lá, compartilha alguma história, fala de uma superação, ou até mesmo fala de crises que está passando, ou se está se tratando, ou se já foi ansioso, deixou de ser ansioso, né? Ou se não era ansioso e com esse mundão louco aí, ficou ansioso. Está ficando ansioso. Então, essas coisas. A nossa produção hoje nos falou que usou uma técnica nova aqui agora que deixou de ficar ansioso durante a produção aí do programa. Exatamente. Então, é uma superação, né? É uma procura de melhorar a questão da ansiedade. E é isso, pessoal. A gente aqui, graças a Deus, hoje sem ansiedade, mas nos encaminhando para o final, porque temos um cronômetro. Agora nos filmando, que deixa a chefia menos ansiosa, mas nos deixa e a mais gente ansiosa. Fica aqui, ó, só cuidando aqui, ó. A gente encerra esse Sala Aberta com a nossa produção bem feliz aí, que estaremos no tempo correto, tá, gente? Curta, comente e compartilha. Até o próximo Sala Aberta. É isso Boa aí. noite. Sem atraso, eu posso pedir, então, mais um like para ti.